Bom dia! Neste segmento vamos falar sobre a instrumentação necessária para conduzir uma pesquisa empírica e obter valores de um programa, de um processo, de um sistema sendo observado, do qual você quer obter atributos. Então, o objetivo da instrumentação é de você conseguir monitorar, obter valores de um experimento, mas sem afetar o controle que você tem sobre o experimento, né? Quer dizer, os botões, sem afetar o valor dos fatores que você está controlando, sem afetar o comportamento do sistema e, portanto, os resultados, sem afetar os resultados que você vai obter. Há dois grandes tipos de instrumentação, tem a passiva e tem a ativa. Na passiva, como o próprio nome diz, o sistema não é modificado e, portanto, a instrumentação não vai afetar o sistema em si. Alguns exemplos, você poderia ter numa rede, por exemplo, o nódo especial que escuta o tráfego que passa, mas você não precisaria instrumentar os outros nódos que fazem parte da rede. Um exemplo é um sniffer, por exemplo, né? Um sniffer que é um software que depende de uma placa de rede que entra em modo promíscuo e que escuta tudo que passa. Então, o sniffer não afeta, ele apenas escuta o que está passando na rede local. Uma outra forma de fazer isso, um outro exemplo, seria uma máquina shadow andando em paralelo com uma máquina de produção, repetindo tudo que a máquina de produção faz, mas para poder ser instrumentada, para que seja instrumentada apenas a máquina shadow e não a máquina de produção, para não afetar o sistema de produção. Então, são todos exemplos de uma instrumentação passiva. Por outro lado, a instrumentação ativa modifica o sistema para que a coleta seja realizada, né? Um exemplo seria o seguinte: vamos supor que você instrumente uma biblioteca de entrada e saída para poder colher dados sobre o que acontece nas chamadas à biblioteca, só que essa nova biblioteca agora instrumentada teria que ser usada para religar todos os programas para que eles passassem a usar essa nova biblioteca, e aí os programas estariam, portanto, instrumentados também. Naturalmente, os programas serão afetados na medida em que a instrumentação afetar o que acontece na biblioteca. Finalmente, podemos falar de tipos de instrumentos que são usados na instrumentação. Podemos usar objetos, podemos usar diretrizes ou guidelines, podemos usar instrumentos de medição de vários tipos. Então, podemos, como objetos, por exemplo, usar código, documentos, equipamentos, são objetos, às vezes físicos, né, que são usados para realizar a coleta. Diretrizes ou guidelines são documentos que vão ajudar os participantes, por exemplo, são checklists ou descrição de processo, de tarefas, instruções de treinamento, porque às vezes os participantes precisam ser treinamentos. Esses instrumentos fazem parte do mundo da medição. E, finalmente, tem os instrumentos de medição do tipo questionários, probes, software de medição e assim por diante. Muito obrigado.